Olá, começa agora o nosso primeiro JBR News duplo deste ano de 2022. Eu e Rodolfo Lago não nos encontrávamos neste espaço desde o ano passado e voltamos agora na edição 2022, que poderá ter algumas surpresas mais à frente. Estamos preparando algumas novidades, mas o que interessa é que agora voltamos para valer. E juntos vamos tentar analisar como fazemos o principal fato da capital federal, ou o que mais movimenta o mundo da política, seja em Brasília e fora também desta cidade. Afinal de contas, a política atinge a vida de todos nós, onde quer que estejamos. Então, Rodolfo Lago, recomeçamos mais um ano que seja de muita saúde acima de tudo, né, meu amigo? Porque saúde é o que se mais necessita nesse país, prudência em muitos casos, né? E responsabilidade dos nossos governantes. Afinal de contas, entramos no ano eleitoral, Rodolfo Lago, e um ano eleitoral que já reserva muitas histórias. Uma delas saiu nesta semana, mais especificamente ontem à noite, foi publicado pela revista Veja uma informação de uma entrevista colhida, uma reportagem, melhor dizendo, que foi feita na Veja com um amigo muito próximo do presidente da República. O nome dele é Waldir Ferraz. Waldir Ferraz é um marinheiro da Marinha Mercante que já acompanha o presidente Jair Bolsonaro desde as épocas de quartel, quando Bolsonaro ainda fazia campanha por melhores soldos dos militares, e desde então andam juntos, convivem, têm relações próximas, são amigos, pode-se dizer, quase que íntimos, a ponto de o presidente receber Waldir em várias visitas ao Palácio do Planalto, inclusive nesta semana, às vésperas da publicação desta reportagem da Veja. E aí, Rodolfo Lago, a história foi colocada pela Veja de uma maneira na qual o presidente da República, mesmo sabendo do crime, não teria participado dele. É mais ou menos como se você emprestasse uma arma que matou uma pessoa, mas quem puxou o gatilho não foi você, mas a arma e a munição lá dentro foi você que passou. O que a gente tem a dizer sobre isso, Rodolfo Lago? Alexandre, é grave, né? É grave o que a revista Veja publica essa semana, é grave o que diz esse ex-assessor do gabinete dos filhos do presidente Bolsonaro. Porque ele fala muito claramente que os esquemas que vêm sendo denunciados aí desde o início do governo Bolsonaro, da existência de esquemas de rachadinha, né, nos gabinetes dos filhos do presidente, no gabinete do hoje senador Flávio Bolsonaro, no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, esses esquemas de rachadinha realmente existiram. E ele diz o seguinte, ele diz que isso é batom na cueca, quer dizer, então ele diz que isso é uma coisa que vai acabar sendo comprovada mesmo. Agora, fica uma pulga atrás da orelha nessa história toda aí, Alexandre, porque dá uma sensação, e tem sido comentado isso essa semana aqui em Brasília, de que isso poderia ser de certa forma, uma versão combinada. E chama a atenção o fato dele ter estado no Palácio do Planalto um dia antes da publicação da entrevista, da reportagem da revista Veja. Né? Por quê? Porque ele admite a existência do esquema, mas ele tira do presidente a responsabilidade pelo esquema. Ele diz que o presidente não saberia do esquema, que esse esquema era tocado pela ex-mulher do presidente, a mãe do vereador Carlos Bolsonaro, a Ana Cristina. Mas ele diz assim, mas o presidente assinava, e é aí que ele diz que isso é batom na cueca. Olha, é muito complicado isso, né? Porque a responsabilidade é de quem assina, quer dizer, não dá para pegar e dizer que alguém que assinasse não sabia o que acontecia, né? É muito difícil E nessa... Desculpa, mas é porque essa frase que você falou, eu puxei aqui as aspas, que foi dita pelo Waldir Ferraz. O Waldir Ferraz ainda tem um apelido curioso. Ele é conhecido como Jacaré.
Isso me lembra o presidente da República, alguns meses atrás, falando que quem tomasse a vacina chinesa poderia se transformar num jacaré. Qual jacaré Pois é. seria? Será que era esse? Agora veio uma dúvida. Mas o que interessa é o seguinte, Rodolfo, abre aspas, e aí diz jacaré. Ela, ele se refere a Ana Cristina Vale, que é ex-mulher do presidente da República, e ele fala o seguinte, ela fez nos 3 gabinetes, em Brasília, aqui no Flávio e no Carlos. Ela que fazia, mas quem é que assinava? Quem assinava era ele, se refere a Jair Bolsonaro. E termina com a sua frase, Rodolfo, é batom na cueca, fecha aspas. Pois é, como é que vai dizer, como vai alegar que não sabia, né? É muito complicado. Primeiro, porque como é que não sabia, quer dizer, assina sem saber o que está assinando. Imagine se hoje um presidente da República, se ele está assinando as coisas sem saber o que ele está assinando, né? Então, isso é a primeira complicação. A segunda complicação era como não saber de coisas, a gente sabendo como esse círculo é íntimo, né, né, Alexandre? Como a família Bolsonaro é um círculo fechado e íntimo. Como os filhos interferem nas questões do governo, como essa mulher, embora seja ex-mulher, mas mãe do Carlos Bolsonaro, todos nós sabemos que tem essa interferência, então é tudo muito complicado. E ele fala uma outra coisa que ainda é grave nessa história. Segundo ele, ela estaria chantageando o Bolsonaro, pedindo dinheiro dele para ficar em silêncio, o que também é muito ruim de acontecer com alguém que está na presidência da República, você saber que tem alguém chantageando Rodolfo, o presidente da República. Não, e essa senhora, a qual é chamada de chantagista pelo amigo do presidente, Jacaré, que denuncia a Veja esse esquema, na verdade, só para uma pequena correção, Rodolfo, que é normalíssimo a gente confundir, afinal de contas o presidente teve tantas ex-mulheres e tem tantos filhos que a gente se confunde quem é mãe de quem. Mas no caso específico da Ana Cristina Vale, ela é a mãe do Jair Renan, do caçula, o chamado 04. Ah, tá. Perdão pela confusão. Mas, enfim. Normal. Também não dá para saber tudo. Agora, o interessante é justamente quando você diz com relação à história da chantagem, o próprio Jacaré diz que ela é uma mulher muito perigosa, fala isso entre aspas. Eu estou lendo aqui a matéria para poder repassar ao nosso seguidor e à nossa seguidora. E diz o seguinte, que ela é uma mulher que quer dinheiro a todo custo e que ela não mede esforços para chantagear o presidente. Ou seja, é uma tentativa clara de um amigo do presidente, ao que nos parece, Rodolfo, de querer tirar do presidente o ônus deste crime. Quando mais evidente fica que, de fato, a rachadinha existiu e que não foi somente restrita aos gabinetes dos seus filhos, mas também até do próprio Jair Bolsonaro, enquanto era deputado federal, tudo isso leva a uma questão muito séria, como você bem disse, um presidente da República sabe o que assina, um deputado federal da mesma forma. Então, ainda que o movimento não tenha sido feito pelo presidente, ainda que não tenha sido uma ação do presidente, ou até que o presidente não tenha se beneficiado, lembrando que isso, na verdade, é um retorno de recurso público que, ao não ser pago ao funcionário, retorna ao gabinete. Então, ainda que o presidente não tenha participado em nada dessas ações que são criminosas, falar que o presidente não sabia que estava assinando uma autorização, neste caso, aí realmente complica a vida do presidente e torna essa situação que talvez, Rodolfo, parecesse uma ajuda ao amigo presidente, pode acabar virando um baita de um problema que ele vai ter que se explicar, porque a oposição, com base no que foi colocado pela Veja, retorno dos trabalhos parlamentares em fevereiro, é claro que isso vai entrar com pedidos de nova comissão parlamentar de inquérito, vai entrar com novos pedidos de retirada do presidente, de impeachment contra o presidente da República, vai movimentar a eleição e, obviamente, a candidatura de Jair Bolsonaro vai ter que se explicar diante desse fato, e agora com agravante, porque até então falavam que existia, agora não. Vem uma pessoa do círculo íntimo do presidente e garante, existiu, e ele sabia, ainda que não tenha participado. É ou não é, Rodolfo Lago? Bem complicado de se explicar.
Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, você pega uma pessoa que estava lá dentro e essa pessoa claramente pega e declara que isso existiu, e isso deixa de ser uma desconfiança, isso deixa de ser uma investigação, para passar a ser algo que, de acordo com uma testemunha importante, de fato acontecia. E se isso, Alexandre, foi de fato, como se desconfia, uma versão combinada, a gente fica imaginando o seguinte: se fizeram uma versão combinada, é porque a essa altura já perceberam que não vai mais dar para ficar negando a existência disso. Não dando mais para negar a existência disso, é preciso então encontrar uma tentativa de saída, mas é uma tentativa de saída muito frágil, é uma tentativa de saída muito complicada, mais complicada do que a que já tinha tentado antes o Queiroz, porque a tentativa do Queiroz ela já era complicada porque ela já admitia a existência do esquema, mas o Queiroz assumia para ele, não, quem fazia era eu, né? Ninguém sabia. Agora não, agora isso já se avança para uma coisa que alguém mais próximo ainda do presidente faz nos 3 gabinetes, né? No gabinete de deputado federal, no gabinete de deputado estadual, então, do Flávio Bolsonaro, no gabinete de vereador do Carlos Bolsonaro, faz nos 3 gabinetes, e aí tenta se dizer, não, mas o Bolsonaro, ele não sabia, quem comandava era a Ana Cristina. Mas aí ainda acrescenta um outro dado que também é complicado. Ela está chantageando o presidente. É muito complicado, volto a dizer, você ter no comando do país alguém que tem uma fragilidade suficiente para ser chantageado. Então é tudo muito complicado. O presidente, que já tem um monte de dificuldade, passa a ter uma dificuldade grave para administrar a essa altura. Com certeza é mais um problema que o presidente tem que administrar, e eu fico só pensando, o presidente às vezes, naquele momento tranquilo lá na Alvorada, antes de dormir, ele deve ficar pensando, como era tranquila a minha vida na Câmara dos Deputados, o que eu vim fazer aqui nesse palácio? Afinal de contas, tudo isso que a gente está falando, Rodolfo, vem de uma história muito mais antiga, mas que só veio à tona justamente porque Jair Bolsonaro é o presidente da República. E nós chegamos ao final, não temos como não falar da figura mais importante do país, colocando o lado da notícia, com análise e com os bastidores, como gostamos de fazer para você, seguidor e seguidora. E lembramos, amanhã, que é sábado, temos também o novo ou primeiro podcast deste ano de 2022, que traz o cientista político da UFRJ, que já está aí com um livro no forno para sair sobre as eleições presidenciais, que é justamente Alberto Carlos de Almeida. Ele engrandece muito este conteúdo com informações do que nós falamos aqui, inclusive, mas muito mais amplamente, já que traça cenários possíveis para as eleições deste ano. Rodolfo Lago, chegamos ao final, lembrando também aos nossos seguidores e seguidoras que segunda-feira temos JBR News e que todos esses conteúdos, né, Rodolfo, estão sempre disponíveis no nosso canal no YouTube, que é o ICTV, também no Jornal de Brasília e também, claro, no site do imagemecredibilidade.com. Rodolfo Lago, faça as vezes e as honras finais. Olha, um prazer enorme, Alexandre, estar de volta aí nesse formato aí do nosso bate-papo, e a gente vai fique aguardando, porque nós vamos ter novidades em breve, imaginamos aqui. É um prazer enorme, a gente ainda não tinha tido a oportunidade, então um feliz ano novo para você, para a sua família, e vamos lá, um prazer enorme estar de volta aí na plenitude aí dos formatos do nosso JBR News e do podcast. Tamo junto. Obrigado, Rodolfo Lago. Grande abraço. Um abraço, um bom fim de semana a todos. Até a próxima aí.